pra gente dar sequência aqui no nosso programa, eu gostaria de mostrar para vocês dois e, junto com o público de casa, a gente avaliar um vídeo que foi postado hoje na internet e teve um acompanhamento pelo site The Sun, que é um site europeu, né? Se eu não me engano, britânico, é isso? E o que aconteceu? Esse objeto foi filmado lá em Islamabad, no Paquistão. Então você percebe de fundo a reza, né, da religião muçulmana, né? Você percebe de fundo que não é igreja, como é que chama? Mesquita, né? Mesquita. Lá no Paquistão, você percebe, porque as mesquitas têm o horário, né? Se eu não me engano, é no pôr do sol, que eles produzem músicas ali, né? Sistema de alto-falante, né? Para a cidade, né? Então você percebe que nessa hora uma testemunha, ela consegue filmar um objeto sobre a cidade. Ele conseguiu filmar por bastante tempo, só que aqui, claro, está editado, né, algumas partes. Ele até comenta que não é pássaro, inclusive passa alguns pássaros ali, e você percebe que o objeto está mais distante. Eu gostaria da análise de vocês dois sobre este vídeo que a gente vai assistir agora. Vamos assistir então, a você que está acompanhando a gente aí pela internet, ou se você estiver no rádio, depois você corre lá no YouTube para acompanhar as imagens. Vamos assistir. Still, it's not a drone. It's definitely not a kite, and it's not a bird. Here's a bird. Here's a bird. There's a bird. But this is not a bird. In the same spot. See? Boom. This is just an odd thing, just there for the past 1 hour or so. I mean, here you can see birds. O objeto está parado no ar. The birds are, so that's definitely not a bird. See, everything is clear, nothing, and boom, there you go. There it is. Still, it's not moving. It's just my camera that's moving, my hand that is moving. Let me try to be still. As still as I can possibly be. Dead. Bom, a gente conseguiu dar um zoom para mostrar esse objeto com mais detalhe. Que dá para ver que ele é achatado, né? Ele é abobodado, vamos falar assim, né? E aparentemente ali não tem hélice, não tem nada, né? É um objeto escuro. Cor de metal, enferrujado. Que você acha aí, Riba? Cara, eu tenho muita curiosidade sobre esses objetos negros, conforme eu já falei, porque eu já vi 2 objetos em frente à minha casa negros, que eu já contei essa história várias vezes, e depois disso eu passei a me interessar muito por aqueles negros. A verdade é que eles estão pelo mundo todo, cara, e eu procuro muito, eu quero saber o que o Torá, o Alcorão fala sobre esses objetos. Qual é o que eles falam sobre esses objetos voadores não identificados? Eu já vi a Bíblia falando alguma coisa, agora eu quero pesquisar o que esse pessoal acha. Uma vez eu vi uma entrevista de um cara, era até traduzida, de um muçulmano, que ele estava numa mesquita, ele estava fazendo aquelas orações, não sei se é orações que eles utilizam, e quando ele saiu, ele falou quando ele chegou assim no quintal, assim, num terreno assim da mesquita, um objeto desceu, pousou na frente dele, era traduzido. Então isso acontece no mundo todo, independente de religião. Você pode ser muçulmano, você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser crente. Se o objeto tiver que aparecer, vai aparecer, você vai ver, eles estão ali. Para mim é claramente um objeto
voador não identificado que eu classifico. Para mim, ele vem de outros planetas, cara. Um objeto sólido desse firme são objetos que vêm de outros planetas. É o que eu acredito. Claramente isso. E você, Jackson, o que você consegue analisar aí por essas imagens aí? Olha, a primeira coisa que eu penso ali é como analisar isso, né? Que quando você tem a imagem do objeto, geralmente você não tem muito ponto de referência. Você só vai ter o ponto de referência quando ele começa a filmar para baixo. Sim. Né? Para confirmar se o vídeo é realmente autêntico. Eu particularmente acredito que seja. Sim. Pelas características dele e tudo. E se fizer uma análise de luz e sombra, eu acho que consegue confirmar a realidade dele. Agora, entrando no que o Ribas falou, de objetos escuros, eu acho que é bem por aí também. Eu acredito muito na possibilidade extraterrestre. E é a minha explicação para os casos é essa, inclusive. Eu, apesar de acreditar que sejam extraterrestres, eu prefiro usar o termo alienígenas, pelo fato que alienígena engloba outras possibilidades, talvez, que a gente não esteja encarando aí. Talvez alguma parcela dos casos talvez tenha uma outra origem, não terrestre, mas com algum outro tipo de origem. Sim. Agora, dois detalhezinhos que me lembrei agora, que vale a pena comentar, que na noite oficial eu conversei com o controlador Sérgio Mota, que era o controlador que estava na torre de controle de São José dos Campos, e aí ele me contou uma vez que nessa noite ele viu 3 luzes. Inicialmente ele pensou que eram 3 objetos, mas essas luzes passaram contra a refinaria da Petrobras. Então ele via a luz da refinaria, e entre a refinaria e ele via aquelas luzes passando. E quando ela passou no ponto intermediário entre a refinaria e a torre, ele percebeu que havia uma área escura entre esse objeto. Ele era triangular, mas seria um único objeto ao invés de 3, né? Então ele via as luzes da extremidade. Sim, e aquele das pontas, né? Como se fosse um triângulo escuro, passando contra as luzes da refinaria. E outra coisa que me lembrou, vocês falando de muçulmanos e religiosos e tal, na noite oficial, existe alguns pastores da congregação cristã que viram todo aquele alvoroço na noite de 19 de maio e chamou todos os fiéis para a rua para rezar para aquilo que estavam achando que era o fim do mundo, que já estava começando. Então ajoelharam todo mundo na rua e começaram a fazer orações por causa das aparições de objetos ali sobre a região de São Paulo. Oi, Riva. Aí que é interessante de comentar. Eu queria fazer uma ressalva aqui, que o Jackson, ele botou uma palavra muito certa aí. Ele fala alienígenas, né? Quando eu falo extraterrestre, eu queria botar uma vírgula, uma ressalva aí. Eu acredito que a maior parte desses objetos é minha crença, não quer dizer que eu estou certo, não. Entendeu? Não considero o que eu estou falando, não, porque minha crença é apenas o que eu acredito, mas pode não ser verdade. Eu acho que a maior parte desses objetos, eles também ficam nessas bases aqui na Terra. Assim como tem em Igatu, as pessoas vê objetos saindo lá daquelas montanhas, na Serra da Beleza. Então, muitos desses objetos têm bases aqui, eles estão por aqui mesmo. Mas alguns conseguem atravessar, esse campo magnético aí e conseguem chegar aqui na Terra. Mas eu acho que é a menor parte. Eu acho que a maior parte, eles estão por aqui mesmo. A gente tem que também pensar na possibilidade do seguinte: esta é uma região problemática, né? O Paquistão, ele tem uma guerra infinita com a Índia, né? Sim. Então vamos pensar o seguinte: se fosse algo que o radar deles, o radar ali é constante. Então, se fosse algo que o radar conseguisse captar de alguma maneira, eles já mandaria o bateria antiaérea, né? Não tem conversa. Agora, esse objeto provavelmente não foi captado pelo radar. É um objeto grande, ele estava numa altitude considerável. Para quem está vendo na imagem, a gente percebe que tem uma bolinha em cima que mostra a distância que está esse objeto. Outro detalhe que eu queria comentar com vocês, reparem que na imagem ele
muito rapidamente, ele gira no próprio eixo. Você percebe que ele tem um tremeliquezinho, assim. Ele tem da maneira, né, lisa, assim, falando, né? Mas quer ver, ó? Assiste de novo lá, ó. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Acho que no outro ângulo aparece melhor. Aí você tá mais... Muito legal esse vídeo. Ó, de vários ângulos ele filmou. Still, it's not moving. It's just my camera that's moving, my hand that is moving. I'm gonna try to be still. E o autor desse vídeo? Tem alguma informação sobre o autor? Tem sim. Eu tinha te passado lá. Eu até posso verificar aqui para vocês. Eu vou até ler para os nossos ouvintes que o nome Arslan Warark, não sei a pronúncia, né? Arslan Warark, alguma coisa assim, né? O objeto em comum foi visto rodando nos céus de Islamabad, Paquistão, em plena luz do dia, por um entusiasta, né, do fenômeno UFO, o Arslan Warark. Acho que é assim que pronuncia. Diz que passou 2 longas horas observando e filmando, né, esse objeto pairando pela capital da cidade. Esse homem, ele tem os seus 33 anos e ficou ali de boquiaberto ali, né, com o objeto flutuando em plena luz do dia sobre um rico distrito DHA1 ali da cidade, né? E... Interessante que ele sendo árabe, ele tenta narrar isso em inglês, né? A gente não sabe se ele é um turista, porque ele até que fala até que bem, né, o inglês, né? Uhum. Mas será que ele... ele tem nome árabe, né? Sim. Então... Isso me chamou a atenção, ele narrando ali, sim, tudo sim. Falando. Mas é impressionante, né, cara? E nesse detalhe aqui, dá pra gente perceber muito melhor, né? Que em cima ele tem Ele me lembra algum caso que eu já vi também, cara.